Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, olha, eu até pensei que não existisse, mas ao pesquisar, eu acabei por descobrir que o dia 21 de setembro é o dia das tias, o dia necessário, Paulinho. Olha, eu vou justificar o porquê ser importante o dia das tias. Dia 21 de setembro, não vou esquecer. Aliás, na entrada da primavera, vem bem a calhar. Fiquei muito feliz em saber, mas naquele Dia das Mães, como eu ainda não sabia do dia específico, e eu nem sabia se já existia naquela época o dia 21 de setembro como sendo o Dia das Mães, então eu aproveitei aquele Dia das Mães, eu fiz questão de ir passar aquele segundo domingo de maio com ela. Com a minha tia. Ah, que amor eu tenho por ela. Eram 11h30 da noite, quando eu já estava embarcada dentro do ônibus que me levaria numa viagem longa, 16 horas, até a cidade onde eu nasci, até a minha cidade natal, que não é uma cidade brasileira, uma cidade que fica no Uruguai. Alguém dirá, nossa, mas peraí, enfrentar 16 horas de ônibus? Que viagem mais cansativa é essa? Olha, até pode ser. Mas a verdade era que eu estava tão feliz que mesmo se fosse o triplo do tempo destinado à viagem, ainda assim eu faria aquela viagem e digo com a mesma alegria. Não era tão somente porque eu iria rever a minha terra natal. Não, mas principalmente porque eu iria poder estar com ela. A minha tia, a tia mais amada do mundo, a minha tia Salete. Na verdade, eu iria rever, além da tia Salete, a família inteira dela, o meu querido tio Bruno, as minhas primas, parentes, amigos. Eu gosto de todos, mas a minha tia Salete é muito especial. Eu gosto tanto que eu resolvi passar com ela o dia dedicado às mães. Mas você que ouve a minha história entenderá que não foi uma escolha aleatória da minha parte, mas era algo que tinha uma ligação direta e estreita com o meu coração. Eu parecia uma criança dentro daquele ônibus, de tão feliz que eu estava. Eu parecia uma criança. Eu ia pensando em todos eles e de como seria gostoso rever aquela gente que eu amava. Eu pensei nisso e já fiquei eufórica com a ideia de rever todos e passar pelo menos uma semana hospedada na casa da tia mais querida e amada. Eu digo do Brasil porque eu vivo no Brasil, mas do Uruguai, de toda a Latinoamérica, de todo mundo, vai. Dentro do ônibus, parece que as horas se arrastavam, sabe? Ai, que ansiedade, que vontade de chegar logo. Era meia-noite quando o ônibus ganhou a estrada. Tudo muito escuro, estrada escura, meia-noite, imaginem. E eu pensei, puxa, bem que eu podia dormir e quando eu acordasse eu já estivesse lá. Mas não seria bem assim.
Até que eu dormi mesmo. Mas eu acordava e cada vez que eu acordava lá vinha estrada e placa de cidade. Lugares que eu nunca tinha estado antes e pensava em todos esses lugares, meu Deus, tem gente e cada um com a sua vida, né? Como é que será que cada um vive? E lá vinha a placa, e vinha São Cepé, e depois Caçapava do Sul, e Santana da Boa Vista, e Canguçu, e Pelotas, e Rio Grande, e Dalichão, e Vaixão, e lá vem mais cidade, até chegar em Colônia del Sacramento. Colônia del Sacramento é uma cidade que fica no sudoeste do Uruguai, do lado oposto do Rio de la Plata de Buenos Aires. Ela é uma cidade muito conhecida por um bairro histórico que é todo calcetado e repleto de edifícios da época em que havia uma colonização portuguesa por lá. Embora estivesse no Uruguai, fosse colonização espanhola, houve uma densa colonização portuguesa ali, naquele pedaço. Acima do bairro histórico, encontra-se o Farol Colonial del Sacramento, do século XIX. Esse lugar oferece vistas arrebatadoras para o rio. O lugar é lindo, 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 lindo. E até recomendo, se um dia, se eu for passear lá pelo Uruguai, que não é tão longe, gente, vale a pena o passeio. Você indo a Del Sacramento, a colônia Del Sacramento, você tem que ir nesse farol. Esse farol é maravilhoso. O farol da colônia Del Sacramento. Você tem uma vista para o Rio da Plata, ou Rio de la Plata, que é a coisa mais linda do mundo. Nas proximidades, nós encontramos também o Portão de Campo, um vestígio das antigas muralhas da cidade. Mas até chegar em Sacramento, até chegar àquela rodoviária, ainda tinha muita estrada pela frente. Enquanto isso, eu ia pensando em tudo o que eu podia rever da minha vida, né? Dentro do ônibus, eu ia pensando em tudo. E lá vai o ônibus rasgando as estradas. Finalmente, entramos na colônia que divide, né, o Brasil com o Uruguai. Entramos em território uruguaio. E depois de mais umas horas, finalmente chegamos. Meu coração disparou. E quando o coletivo estacionou na rodoviária, meu coração parecia que ia saltar pela boca, de tão excitado, de tão cheio de alegria, ao avistar, lá de dentro do ônibus eu vi a tia Salete. Meu Deus, a tia Salete que eu amo tanto. O tio Bruno, a minha prima Melissa. Quando o ônibus parou, eu fui a primeira a desembarcar daquele coletivo e caindo nos braços da minha tia Salete. Ah, meu Deus, que saudade que eu estava dela. Como eu amava aquela minha tia. Tia Salete é a irmã mais nova da minha mãe. É a mais nova da minha mãe. Normalmente o pessoal gosta mais da tia mais velha, não é assim? Não, ali era o contrário. A tia Salete, ela é a irmã mais nova da minha mãe. Magra, estatura mediana, cabelos curtos e castanhos, sempre com um sorriso nos lábios. Ela alegre, bonita, vaidosa, feliz, esbanja felicidade. Nesse momento, ela tinha mais de 50 anos, mas com a sua jovialidade, ao tratar e falar com as pessoas, parecia ser mais jovem ainda do que eu. Eu que, nesse momento, tinha um pouquinho mais de 35. Na verdade, quando eu nasci, a minha tia Salete tinha 19 anos. Quando eu nasci, ela tinha 19. E por essa jovialidade e alegria que sempre me encantaram nela, é que eu procuro revê-la sempre que eu posso, sempre que eu podia. Vou relacionar as coisas que ela adora, que a minha tia Salete adora. Primeira coisa que ela ama, dançar. Nossa! Ela adora dançar, e especialmente
aqueles boleros, até tango. Porque apesar do tango ser de tradição argentina, lá no Uruguai o pessoal dança muito tango também. Até tango ela sabe dançar. Ela e o tio Bruno formam um par lindo de salão. O tio Bruno também dança muito bem. Ela então adora dançar, adora os netinhos, os sapatos, as bijuterias. Ama ver vitrines, comprar. Adora comprar, presentear, ir a bingos, a viajar. Ah, minha tia Salete adora também a cor verde, é com ela. A cor verde é dela. Na casa dela, tudo é decorado no tom verde. Eu levei de presente para ela um colar e acertei na cor preferida dela. São poucas coisas de que ela não gosta. Ela não gosta de dirigir, ela não gosta de praia, não gosta de calça comprida. Mau humor ela detesta. Ah! E tem uma outra coisa que ela detesta e combina comigo. Ela detesta levantar cedo. Eu também não gosto, não. Eu também não gosto. E ela não gosta também. Detesta acordar cedo. Então ela acorda por volta, todo dia, de umas 10 horas da manhã. E levanta naquele pique, sabe? Cantando. E vai cantando pelo corredor até o banho. E lá ela solta a voz. Eu me lembro dessa música, ela cantava, né? Eu adorava ouvir ela cantando essa música. Quando o carteiro chegou, o meu nome gritou com uma carta na mão. Ante surpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portão. Ela amava essa música. E sempre que escuto essa música, imediatamente eu me lembro da minha amada tia Salete. Ah, ela cantava essa música e ela dava muitas gargalhadas. E ela gosta de recordar da minha infância. E ela me torturava. Ela cantava uma música que me fazia chorar de tristeza. Na época que eu era menina, ela cantava assim pra mim. E essa música, não sei o que essa música tinha, que mexia com o meu coraçãozinho de menina. Ela cantava assim: sabiá lá na gaiola, fez um buraquinho, voou, 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 voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Sabiá fugiu pro terreiro, foi cantar lá no abacateiro. A menina disse soluçando: ô Sabiá, Sabiá, tô te esperando. Sabiá responde de lá: não chores, que eu vou voltar. Eu chorava, eu não sei explicar por que essa história do Sabiá mexia tanto comigo. Eu, menina, ela cantava só pra ver eu chorar. Era uma tortura pra mim. E ela cantava: sabiá lá na gaiola, fez um buraquinho, voou, 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 voou. Ah, minha tia Salete, como é bom, né, recordar. Que momentos lindos vividos com a tia Salete. Foi ela quem cuidou de mim. Na verdade, foi a tia Salete quem me criou. Aliás, daqui a pouco eu quero contar tudo isso para você nos detalhes. Você que está ouvindo a minha história atentamente. Já eu quero contar tudo nos detalhes para vocês. Mas agora eu quero dar os detalhes do meu desembarque. Afinal de contas, o ônibus havia estacionado na rodoviária de Sacramento. E como eu já disse, lá de dentro eu avistei a tia Salete. Ei, que delícia! Tio Bruno, a minha prima Melissa. Bem, dali da rodoviária, o tio Bruno deixou a Melissa, a minha prima, no serviço dela. E aí ele foi cuidar das coisas dele. Afinal de férias, estavam apenas eu e, lógico, a minha amada tia Salete. Adoramos ficar sozinhas e passear pelo calçadão da cidade, olhar as vitrines e conversar e dar muitas risadas. Era fantástico o nosso entendimento, o nosso entrosamento. Ao tempo em que ela era tia, mãe e ao mesmo tempo era uma amiga, a minha amiga preferida, a minha melhor amiga.
difícil definir o nosso entrosamento. Era uma coisa que estava tão certo, a gente se combinava tão bem, que é muito difícil a gente determinar a razão, o motivo, o porquê. A única explicação: amor. Amor. Muito amor. No final da tarde, eu e ela encontramos meu tio novamente. Aí, ela proporcionou mais uma alegria para mim. Quando nós estávamos indo ao local onde estava estacionado o carro, ela perguntou: Ana, você conhece aquele senhor que está caminhando na outra calçada? Você conhece? Olha para ele. Eu olhei e prontamente me lembrei: tia, é o mestre, o professor Gutierrez. É ele? Professor Gutierrez. Ele estava justamente naquele momento atravessando a rua para o nosso lado. E com o empurrãozinho da tia Salete, eu parei de frente para ele e perguntei: Professor Gutierrez, lembra de mim? Ele parou assim por um momento, analisando o meu rosto, e respondeu com um forte sotaque uruguaio: Mas é a Ana? É a Ana? Claro que me lembro de ti, guria. Aí puxando a conversa mais pro gauchês. Claro que me lembro de ti, guria. Que emoção, que emoção. Nem dá para descrever. Depois de conversarmos um pouco, eu e o mestre Gutierrez relembramos os nossos tempos de colégio. Prometemos continuar a nossa conversa via internet, até que nós nos despedimos. Em seguida, a tia Salete sugeriu que passássemos primeiramente na casa da filha dela, a Milena, para uma rápida visitinha, apenas para a gente se ver, já que no Dia das Mães que viria, né, que seria no domingo, nós iríamos passar o domingo juntas. Milena é a minha filhada. Milena, portanto, é a filha mais velha da tia Salete. Ela é minha filhada, além de prima. Foi muito bom revê-la junto com suas duas filhinhas, ainda pequenininhas, as netinhas da minha tia Salete. Depois, tia Salete sugeriu visitar a tia Adélia. A tia Adélia, na verdade, é tia da minha mãe e dela, que já devia estar com mais de 90 anos de idade. Lá chegando, tia Salete falou: Tia Adélia, trouxe uma visita para ti. Veja se conheces. A tia Adélia deu assim uma olhada em mim, olhou, analisou e rapidamente falou: Ah, mas é a guria da Samara? É a Ana? A mais velha? A mais velha de Samara? A Ana? É ela? Ah, quanta alegria senti naquela hora. Que abraço gostoso. Fico emocionada só de me lembrar do fato. Depois, fomos à casa da prima Vera. Já fazia mais de 8 anos que nós não nos víamos. Aí ela tascou a mesma frase: Verinha, trouxe uma visita para ti. Veja se conheces. Verinha não me reconheceu prontamente, deu uma olhadinha, virou a cabeça para um lado, depois para um outro, e finalmente, após uns 10 segundos, que pareceram 10 horas, ela gritou: Nossa, mas é a Ana! É a Ana! Quanto tempo a gente não se vê! Que coisa boa, Ana! Trocamos um abraço bem apertado e prometemos também continuar conversando via internet. Mais emoção. A minha tia havia me falado durante o nosso passeio pelo calçadão que Isa, a esposa do primo Sidney, queria muito me conhecer pessoalmente, já que nós nos conhecíamos apenas pela internet. Então a tia telefonou para Isa e convidou-a para ir à sua casa no domingo à tarde. Pronto, já estava exuberante de alegria esse meu coração. Já estava exuberante de alegria esse meu coração. Minha tia amada, tia Salete, me havia proporcionado tudo isso de bom. Rever cada familiar meu. Dali, fomos ao Farol, o Farol da Colônia de Sacramento. Um lugar
espetacular para um passeio. Lindo, lindo. Depois fomos para casa, tomamos banho e saímos os 4 para lanchar. Eu, a minha tia, meu tio Bruno e o Alex, o meu primo que ainda morava com os pais. Por volta de 23 horas, fomos a um barzinho com música ao vivo e com uma pequena pista de dança, que não pode faltar. Lá no Uruguai, tudo acaba em dança. Tudo acaba em dança. E a tia, então, a tia e o tio Bruno amam dançar, conforme eu já falei. Chegamos em casa já por volta de 2h30, quase 3 horas da madrugada. Eu adorei o meu primeiro dia na minha volta, no meu retorno com a tia Salete. No segundo dia, o tio Bruno levou-nos para passear no Portão dos Campos. Portão dos Campos. Eu já conhecia, mas havia estado lá quando eu era muito pequena, portanto eu não lembrava dos detalhes. O passeio foi muito legal. Infelizmente estava chovendo no dia, na hora, e não deu para fazer boas fotos. Mas contávamos com um ótimo guia que ia nos informando tudo, que era o meu tio. O guia era o meu tio Bruno. À noite, fomos a uma pizzaria, eu, primo Alex, tio Bruno, tia Salete e a prima Melissa. E o marido da Melissa, que era o Souza. O local estava lotado, a pizzaria estava lotada. Ficamos do lado de fora uns 10, 15 minutos esperando vagar uma mesa. Mas valeu a pena. A pizza é espetacular. E a companhia de todos, então, nem se fala. Finalmente, chegou o domingo. O domingo, Dia das Mães. Era o domingo das mães. A reunião da família começou lá na casa da tia Salete, mas iria acabar na casa da prima Miralice. Tava frio no Uruguai, nessa época, maio, faz frio, sabe? Tava frio, mas a cara da Mira é muito acolhedora. Eu não sei se por causa do calor humano ou pelo vinho servido pelo Fernando, o marido da Mira, mas o calor foi aumentando, assim como as conversas, as risadas, as gargalhadas. O vinho vai arrancando da gente verdadeiras gargalhadas. Ambiente muito agradável. Churrasco. Nossa, o churrasco que o uruguaio faz é um churrasco diferente, porque aqui no Brasil se faz o churrasco com carvão, né? Com a brasa do carvão. Lá não, é com a lenha em chama, é com fogo, sabe? Fica um churrasco diferenciado. Boa bebida, boa carne, ótima companhia. Meu Deus do céu, que domingo das mães maravilhoso, excepcional. À tarde, chegaram o primo Sidney, a esposa Isa, prima emprestada. Tarde também com alegria. Tiramos muitas fotos, combinamos de colocá-las na internet para toda a família ter acesso. Mesmo que não tivesse visto ninguém, mesmo que tivesse ido diretamente da rodoviária para casa da minha querida tia Salete, mesmo que eu tivesse ficado lá fechada por 3 dias sem ver ninguém, sem sair de casa, isso não teria nenhuma importância, porque eu estaria muitíssimo bem acompanhada. Eu teria a alegre companhia da minha amada tia Salete. E isso para mim era tudo que importava. Com ela é assim. Ninguém consegue ficar triste, chateado, preocupado. Ao seu lado, tudo se ilumina, se transforma, se alegra. Com ela não tem baixo astral. Ela pode estar triste ou preocupada com o marido, algum filho, alguma netinha, mas ela não se deixa abater e ninguém percebe sua tristeza e dor. Talvez lá no silêncio do seu quarto, em frente à imagem da sua santinha que ela tanto venera e por quem ela reza todos os dias, talvez ali consiga desabafar os seus temores e transtornos. Mas ela não transparece isso. Ela não sabe o quanto ela faz bem para as pessoas apenas com a sua presença, com a sua força. Não estou falando de força física, não, mas a sua força espiritual,
ela tem uma força espiritual, ela consegue unir a família, tratar a todos bem e com muita atenção, sempre ajudando a todos por completo. Minha ligação com ela, nossa ligação, a minha ligação, eu, Ana e a tia Salete. Nossa ligação é desde o meu nascimento. E é a partir de agora que eu passo aqui a contar a nossa história de fato. A minha história com a tia Salete. Quando eu nasci, minha mãe só cuidou de mim por 2 meses. Depois, ela tinha conhecido um senhor brasileiro e a mamãe deixou a cidade de Sacramento. Esse novo companheiro da minha mãe queria começar uma vida nova com ela. E eu era fruto de um outro relacionamento da minha mãe. E eu não era bem-vinda para a vida nova de mamãe. Então, a minha mãe me deixou com a minha avó em Sacramento. Mas minha avó não deu conta. Ela decidiu que iria ao Brasil única e tão somente para me devolver. Eu teria que ficar com a minha mãe. Minha avó desistiu. Não deu conta. Não, dava muito trabalho para ela cuidar de uma bebê recém-nascida. Era muito trabalho para minha avó. Mas quando a minha avó estava se preparando para fazer essa viagem, a minha tia Salete, então com 19 anos, presta atenção, olha a idade da minha tia. Quando a minha avó estava preparando para fazer essa viagem, trazer-me para o Brasil, para me devolver para minha mãe, minha tia Salete, então com 19 anos, não permitiu que a minha avó fizesse isso. Ela me segurou no colo, minha tia Salete. Ela me segurou no colo e falou: mãe, olha, a minha sobrinha amada não é joguete. Ela é muito amada. E eu vou cuidar dela. Ela vai ficar aqui conosco, mãe, porque eu vou cuidar dela. Vou cuidar da minha sobrinha. A minha avó foi contra. Falou para a tia Salete que ela não sabia o trabalho que dava uma criança recém-nascida e que eu iria acabar sobrando para ela, minha avó. Mas a tia Salete, ela bateu o pé e falou: mãe, eu não tô pra brincadeira. Não tô pra brincadeira. Eu vou cuidar da minha sobrinha e nunca que eu vou empurrá-la pra ninguém. Nem mesmo pra senhora, mãe. Nem mesmo pra senhora. A minha avó ainda fez uma cara de quem duvidava do que estava dizendo a tia Salete. Mas a tia Salete jamais decepcionou. E ela, com 19 anos, me acolheu. Vocês acreditam? Olha que ligação. Olha que ligação. Com 19 anos ela me acolheu como se eu fosse filha dela. A minha mãe, na verdade a mãe biológica, minha mãe, era 5 anos mais velha que ela. Tinha me deixado. E ela me acolheu com 19 anos. Ela dividiu a sua juventude nas atenções para comigo. Ela não se separava de mim para nada, absolutamente nada. Cuidava de mim, desde um banho até as roupinhas, tudo. Cuidava do meu cabelo, das minhas unhas. Quando eu digo cuidava de tudo e feito com muito carinho. Eu gosto de recordar uma história engraçada que ela me conta. E ela diz que eu quase estrago seu noivado, porque ela sempre estava comigo. Eu sempre andava atrás dela, grudada com ela. Estávamos sempre juntas. E isso causava estranheza ao tio Bruno. Tio Bruno era o noivo dela na época. E ele perguntava: escuta aqui, Salete, essa guria é tua filha? Vai, pode se abrir, vai, pode falar. Já foram lá em casa, falaram tudo para minha mãe. Essa história de sobrinha não é verdadeira. A menina já vai fazer 6 anos e você cuida dela desde o primeiro dia do seu nascimento. Se você falar a verdade, Salete, eu até posso casar com você do mesmo jeito. Não significa que se você falar a verdade, eu vá me separar de você. Mas com mentira que não dá.
Com mentira que eu não posso. Por favor, esclareça. Essa menina, a Ana, ela é sua filha, não é, Salete? Fala a verdade. E tia Salete deu a seguinte resposta para o tio Bruno. Bruno, essa menina, a Ana, escuta aqui, escuta bem, olhando nos meus olhos. Olha, ela é minha sobrinha, mas para mim é mais do que uma filha. E saiba que eu só aceito me casar com você se você aceitá-la como sendo minha filha. Ouviu? Nessa hora, o tio Bruno se sentiu perdido. E depois, ele fez a única coisa que ele poderia fazer. Entendeu a minha tia e o amor dela por mim. E foi assim que eles se casaram. E eu fui a daminha de honra. Eu fui a daminha de honra. No dia do casamento, quando eu entrava com as alianças na igreja, havia convidados que diziam: olha a filha, essa menina Ana é a filha da Salete. Olha a filha dela, olha aí, essa é a filha dela. Não houve desmentido, porque na verdade era o que de fato eu era. Eu não era de sangue, mas eu era de fato. Fiquei ainda morando com a minha tia depois do casamento dela, com o tio Bruno. Fiquei morando com eles 5 anos. Quando eu tinha 11 anos, foi que a minha mãe me trouxe para eu viver no Brasil com ela. Minha tia Salete esperou que eu completasse 15 anos para eu me tornar a madrinha da sua primeira filha. Quer dizer, além de sobrinha, eu sou comadre da minha tia Salete. Eu me tornei madrinha da primeira filha dela. Minha tia Salete esperou que eu completasse 15 anos para isso. Era impressionante a nossa ligação. Lá em Sacramento, tem gente que até hoje afirma que eu sou filha da Salete. Não me zango com isso, muito pelo contrário. Para ser sincera, eu tenho até grande orgulho disso tudo. Não é à toa que eu tinha ido passar o Dia das Mães com ela daquele ano, porque eu ainda não sabia que existia o Dia das Tias. Não sei quem criou, mas eu descobri que ele existe. É 21 de setembro, o Dia das Tias. Só que eu não ia ficar apenas nesse histórico. Eu precisava entender um pouquinho mais. Porque na medida que o tempo passava, eu ia vendo que era uma ligação diferente demais. Como é que uma tia assume uma sobrinha quando essa tia tem só 19 anos e é solteira? É uma menina, é uma moça. Gente, a minha tia Salete tinha 19 anos quando ela me assumiu. E me assumiu porque ela deu a palavra para minha avó, que a minha avó não ia ter trabalho nenhum comigo, como de fato não teve, porque ela jamais abriu mão. Perdeu namorados por minha causa. Quase que perde o noivado. Quase que não teve o casamento, porque tinham certeza que eu era filha dela. Então eu sabia que isso não era à toa. Foi aí que eu descobri uma pessoa que fazia regressão a vidas passadas. E eu acabei indo lá, nessa pessoa. E chegando lá, eu não contei a história, porque eu quis fazer o seguinte teste. Eu fui fazer essa regressão de vidas passadas, mas eu não queria falar para a pessoa por que eu estava lá. Eu falei, eu queria entender um pouquinho da minha vida, eu queria saber um pouquinho da minha vida, compreender fatos que acontecem na minha vida hoje e que tenham alguma ligação com alguma vida passada minha. A pessoa disse, pois não, me atendeu muito bem e fez a tal da regressão. Depois, porque a pessoa, ela me hipnotizou, eu passei por uma hipnose de fato. Ela me levou para um outro tempo. E quando ela fez essa viagem comigo, eu não me lembro de absolutamente nada. Teve um hiato na minha memória nesse período. E ela foi anotando tudo o que se passava. E depois ela veio para o momento da vida atual. Aí ela veio
me despertando neste momento da vida atual. Ana, a tua vida passada é de emocionar. Você foi narrando, eu fui escrevendo e queria te contar. Você acredita que há mais de 300 anos, você era filha de uma moça, de uma mulher recém-nascida, que tinha uma irmã. Essa irmã era apaixonada por um homem. E o homem, quando a deixou, foi para uma batalha, para a guerra, deixou essa mulher grávida. Só que esta mulher, enquanto ele esteve na guerra, que era a irmã da sua mãe, perdeu o nenê. E quando o homem voltou da guerra, ele já iria encontrar essa sua mãe sem o bebê, porque ela havia perdido o nenê. E ela tinha certeza que se isso ocorresse, ela corria grande risco de perdê-lo. Então o que ela fez? Ela roubou você da irmã. Ela roubou você da irmã dela para ir embora com o homem, dizendo que você era filha deles. Quando, na verdade, você não era, você era filha da outra irmã. E essa tua tia que você descreveu para mim, essa tua tia, em verdade, era essa sua mãe. A sua mãe, que foi roubada, porque você nasceu e a irmã roubou você bebê, ela reencontrou você nessa vida. Por isso vocês têm uma ligação tão estreita e tão bonita. Nossa, a história se encaixava. E eu fiquei impressionada porque eu não havia dito nada para a pessoa. A não ser que, quando eu estive hipnotizada, ela tirou de mim toda essa história. Mas tudo casava, tudo combinava. E não há uma outra forma de entender a minha ligação com a tia Salete que não seja essa. Um reencontro. Um reencontro. Por isso é que eu fiz questão de hoje mandar essa carta para você, essa história. Primeiro, para dizer que eu amo a minha tia Salete independente de qualquer outra coisa, porque ela lutou por mim desde o primeiro dia que eu nasci. Ela é minha defensora, a minha protetora. Combinamos tanto que ela gosta de acordar às 10 horas da manhã, como eu. Eu detesto acordar cedo. Detesto. Eu também adoro acordar às 10 horas da manhã. E aí acordamos em ótimo astral. A começar daí. E depois, eu queria entender essa coisa da minha mãe, a biológica, me deixar em Sacramento, vir com este homem para o Brasil. Eu queria entender um pouco dessa história. Eu não reclamo, porque eu jamais deixei de ser amada. Pelo contrário, eu acabei sendo amada e muito pela minha tia, pela minha avó e depois até pela minha própria mãe. Então eu não tenho esse tipo de problema, mas eu queria entender tudo isso. E não há uma explicação que seja mais plausível do que essa que me disse essa senhora que fez essa regressão comigo de vidas passadas. O que você acha? Você que acompanhou. Outra coisa importante, eu acho que eu vou ajudar muita gente. Não vai esquecer. Já passou, né? Mas você espera. Próximo setembro, se você tem uma tia amada, querida, 21 de setembro é o dia da tia, ou o dia das tias. Não esqueça de homenageá-la. Eu acho essa relação tão bonita, independente de qualquer coisa. Há tanta tia nesse mundo que cria sobrinho, que dá amor e carinho à sobrinha, ao sobrinho. Aliás, se você tiver uma tia assim, coloca aqui nos comentários. Será muito importante. E se você gostou da minha história, curta dando seu joinha. Aproveita e se inscreva no canal. Gesto simples para você, mas de importância ímpar para o canal. E sobrando gentileza, abaixo do vídeo é clicar no Valeu Demais e ajudar o canal do Paulinho Uma Pessoa.
contribua da forma que você melhor puder. Obrigada por tudo. Aqui é a Ana que ama uma tia chamada Salete